Pai do céu. Boa noite a todos vocês que estão aí, que estão chegando, vão chegar ainda. Já são quase 9 horas, faltando aí uns 2, 3 minutos para 9 horas, para 21 horas de quinta-feira. Não sei que dia que é hoje. Mas nós vamos iniciar agora mesmo a nossa live. Aguarde aí um pouco. Às 9 horas. Alô, cheguei. Deu 9 horas agora, neste momento. E nós vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico. Desde já você deixa seu comentário, desde já você já compartilha essa live com alguém, né? Seja meu amigo aí no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, seja um dos meus amigos aí, né? Dentro das redes sociais. Aí, né? Esse estudo bíblico nós iniciamos semana passada. Nós falamos, a Bíblia é a palavra de Deus, qual é o motivo que a Bíblia seja a palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar aqui em Gênesis capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos iniciar um estudo aqui e vamos tentar estudar todo o livro de Gênesis. Nós temos a quinta-feira para fazer isso, né, às 21 horas. Então você pode compartilhar desde já, né? Seja meu amigo lá no YouTube também, né? Para que nós possamos, esses vídeos vão ser postados lá no Facebook, é provável que ele deve sumir dentro de um mês. Então vamos iniciar o nosso estudo bíblico agora. Vocês que vão chegando, vocês vão deixando seu comentário, né? Deixando aí o seu like e compartilhando aí esse estudo. Beleza? Então vamos iniciar agora. Vamos abrir aí, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Nós vamos começar aqui. Então tudo começou aqui, no princípio. Antes do princípio nós não sabemos de nada, nós não conhecemos nada, né? Nós não temos nada com clareza. Às vezes nós temos algumas coisas na história, mas portanto essa história nós não temos clareza dessa história, né? Mas o que nós podemos afirmar é dentro da Bíblia. Fala que no princípio. Nós temos um texto que fala que antes do princípio Deus era, Deus é e Deus há de vir, né? Jesus era, Jesus é e Jesus há de vir, né? Também o Espírito Santo, ele era, ele é, ele há de vir, né? Antes do princípio, né? Eu gosto de dar essa ilustração, né? Aqui vamos supor que a nossa vida, não sei de qual lado que você está vendo aí, né? Antes do princípio Deus era, né? Depois do fim Deus será. O que nós podemos entender, né? No princípio criou Deus. O princípio é essa parte aqui, né? Aqui começa o princípio, aqui termina, né? Antes do princípio Deus era, depois do fim Deus será. Então o que nós podemos entender, o que nós podemos passar biblicamente é agora, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo foi criado por Deus. No Evangelho de João, no versículo 1, versículo 2 e 3, fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas
por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Deus. Né? Aqui nós estamos aqui, né, que todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo foi feito por Deus. Quando Deus começou a terra, era sem forma, é uma terra sem forma. Podemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era a terra sem forma. Então a terra ela não tinha uma forma. Podemos ver ao longo do capítulo que o sujeito aqui invariavelmente é Deus, que Deus criou todas as coisas, que Deus fez todas as coisas. O que ele criou pode constituir em coisas, situações ou qualquer coisa ou situações. Isaías, capítulo 40, versículo 26, ele faz uma afirmação, Isaías 40, versículo 26, ele faz uma afirmação e logo após ele faz uma pergunta. Ele fala assim, olha e vede, quem criou essas coisas? Olha e vede, quem criou essas coisas? A palavra do Senhor, né? A palavra de Deus veio ao profeta Isaías. Olha e vede, quem criou essas coisas? Então você olha para cima, você olha para baixo, você olha para a direita, para a esquerda, você olha para o horizonte. Tudo aquilo que os seus olhos alcancem, aquilo que os seus olhos vê. Quem criou todas essas coisas? Né? Então, olhe aos olhos e veja tudo. Daí vem a pergunta, né? Quem criou essas coisas? Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Bem, faz surgir um exército de estrelas, todas muito bem contadas, a quais ele chama pelo nome e não deixa faltar uma. Então preste atenção. Quantos membros tem a sua família? Você sabe dizer agora quantos membros tem a sua família? Pai, mãe, filho, irmão, primo, sobrinho, neto, tio, enfim. Você sabe dizer quantos membros tem a sua família? Sem faltar um, talvez você não dá conta. Mas aqui nos fala aqui que Deus sabe quantas estrelas tem, chama todas pelo nome e não deixa faltar uma. Veja qual é a grandeza de Deus. Então, quem criou essas coisas? Tudo que você vê, tudo que você olha para o céu, para a terra, para o horizonte. Então, tudo que você vê, quem criou essas coisas? Foi Deus quem criou. Isaías 45, versículo 7 e 8, fala assim, mostra o grande poder de Deus nessa criação. De Isaías 45, 7 e 8. Fala assim, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produz a salvação. E juntamente com ela brota a justiça. Eu, Senhor, as criei. Então todas as coisas foram criadas. Tudo que você vê, tudo que você olha, tudo que você encontra na vida foi criado por Deus na natureza ou na sua criação. Tudo é criado por Deus. Beleza? Então vamos para frente. Isso mostra o quê? A onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? É que Deus tem todo o poder. Né? Não existe nenhum outro ser mais poderoso que Deus. Ou seja, todos os seres, seja viventes, seja humanos, seja animais, todos os seres não se compara ao nosso Deus Criador. Ele é o Deus onipotente. Então a palavra Deus, ela encontra no plural. Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra Deus, ela encontra no plural no hebraico. O que é Deus no hebraico? Elohim. Elohim. Então, o nosso plural, eu acho que está dando um piti aqui no Instagram, talvez caiu, mas eu estou no Facebook. Vamos lá, né? Vamos ver o que acontece aqui.
Então a palavra Deus no hebraico é Elohim. O nosso plural no português é o S. A palavra S é o plural, certo? Portanto, no hebraico é o M. A palavra M no hebraico é o plural, Elohim. Elohim, né? A palavra hebraica. Por que a palavra Deus está no plural? Por que a palavra Elohim é no plural? Eu vou mostrar para você. Um motivo, tem alguns motivos. O primeiro motivo que eu quero mostrar para você, qual é o motivo que a palavra Deus no hebraico está no plural, é que todas as nações pagãs existe um Deus. Né? Existe um Deus para todas as coisas. Existe um Deus para a chuva, existe um Deus para o sol, existe um Deus para a água, existe um Deus sol, um Deus lua, um Deus do vento, um Deus da terra, um Deus do ar, um Deus da água, existe um Deus para tudo. E quando fala Elohim no plural, está dizendo, eu sou o Deus que é tudo isso. Eu sou o Deus que é tudo isso. Então, nós temos um Deus que é tudo isso. Ele não precisa ser, né? Você não precisa ter um Deus para cada coisa. Né? Você não precisa ter um Deus para cada coisa. Eu quero um Deus para a prosperidade. Eu quero um Deus para o casamento. Eu quero um Deus para a chuva. Eu quero um Deus para o calor. Eu quero um Deus para a plantação. Você não precisa de um Deus para cada coisa. Então, Elohim está no plural para dizer assim, eu sou Deus para tudo isso. Eu sou um Deus que é tudo isso. Então, nós vemos, então as nações pagãs tinham um Deus para tudo isso. E nós temos um Deus que é tudo isso. Então, por isso que a palavra Elohim está no plural. Como nós vimos aqui, né, alguns nomes de Deus que falam na Bíblia. Eu quero ler alguns para você. Jeová Elioca, né, o Senhor Deus, o Senhor teu Deus. Jeová Reseu, o Senhor é quem nos criou. Jeová Jazé, o Senhor é reto. Jeová Jireh, esse aqui você conhece, né? O Senhor provê. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Jeová Shalom, o Senhor da paz. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Tequinu, o Senhor é a nossa justiça. Então existem vários outros nomes de Deus para dizer assim, eu sou Elohim. No princípio criou Elohim. No princípio criou Deus. Um Deus no plural, um Deus que é tudo isso. O que você precisar, o que você desejar, né? Existe num só Deus. Você não precisa de vários deuses. Você não precisa de vários deuses. Você não precisa de um Deus para o casamento. Você não precisa de um Deus para a fertilidade. Você não precisa de um Deus para dar certo os seus negócios. Então você não precisa de um Deus. Você não precisa de um Deus para cada coisa. Você precisa de um único Deus que é tudo isso. Né? Então a palavra Elohim, ela está no plural por causa disso. E a outra questão que eu quero falar, por que Elohim está no plural, né, nos mostra que nós temos um Deus triuno, um Deus trino, né? Um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Né? Um Deus o qual nós cremos, né? Na trindade, na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Elohim. Né? Então vamos para frente. A terra aqui nos fala, no princípio criou Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Né? A terra estava sem forma. Aqui nos fala aqui, a terra era a terra sem forma. Era a terra sem forma. Né? Então, isso não significa que a terra não desenvolvida não foi criada por Deus. Ela não tinha uma forma. Estava iniciando uma criação. Ela não tinha uma forma. Não foi
Por exemplo, esse livro ele tem uma forma, né? Esse livro tem uma forma, esse copo ele tem uma forma, né? Essa fita aqui tem uma forma, esse pano tem uma forma, né? Este mouse tem uma forma, né? Então tudo tem uma forma. Então a Terra não tinha uma forma, não existe uma forma, né? Era a Terra sem forma. Por ela não ter forma, não significa que não foi Deus que criou. Deus estava iniciando uma criação em algo que não tem forma. Ele vai criar uma forma e ele vai dar um conteúdo para essa forma, né? Então, prosseguindo, né? Estava simplesmente, por ela não ter forma, né? Estava simplesmente esperando a palavra de Deus, que Hebreus 11, 1 a 3 fala que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então estava esperando a palavra de Deus. No primeiro dia Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, né? No segundo dia, haja o firmamento. Disse Deus no terceiro dia, né? Haja a separação das águas. E assim, está sem forma, está vazia, mas está esperando uma palavra de Deus. Está aguardando a palavra de Deus dentro de algo que não tem forma. Vai ser iniciado agora, né? E tudo que nós vemos não existia. Tudo que você vê hoje, você olha, como disse, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o céu, olha para a terra, olha para a noite, olha para o horizonte. Tudo que você vê não existia, só existe por causa de uma palavra de Deus, né? Então o versículo nos fala, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o seu exército, né? O verbo associado aqui, principal, é fazer, formar, trazer à existência, de repente, agora. Então, é agora, fazer. Disse Deus, não é assim, vai acontecendo, está fazendo, disse Deus, está aguardando a palavra de Deus. Então o universo, a criação está aguardando, né? A terra está aguardando, sem forma, a terra está sem forma, aguardando a palavra de Deus para iniciar, para começar a ter uma forma. Qual era a forma da terra? Não sabemos, né? Não sabemos, né? É uma bolota de água, uma bolha de água flutuando no universo, né? E daí nos segue o versículo. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui entra o versículo e fala, né, que o Espírito, né, de Deus pairava, né? O Espírito de Deus pairava. O versículo 2 fala do Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Outra versão nos fala pairando sobre a face das águas. Como o Espírito Santo age na criação? O Espírito Santo ele expressa a energia provida de Deus, uma energia criadora, uma energia sustentadora. Jó 33, 4 nos fala assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Esse sopro é o pneuma. Este sopro é o Espírito. Pneuma é o Espírito. Então, o Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso dá vida. Então, o Espírito Santo fez. Ele pairava por sobre as águas. Ele pairava, ele fez. O Espírito Santo, ele dá vida. Então, o Espírito Santo está neutralizando. Ele está neutralizando tudo aquilo que poderia ser maléfico a essa criação de Deus, né? Ele está neutralizando. Mas o que poderia ser maléfico nessa criação de Deus? Nós vamos ver lá na frente, quando estiver lá mais ou menos no capítulo 3.
né? Nós estamos ainda no capítulo 1 de Gênesis, no primeiro versículo e no versículo 2. Então acompanhe o estudo bíblico para que você não perca nada. Então, Deuteronômio 32, 11 fala assim: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo-os leva sobre ela. Então, como a águia desperta a sua ninhada, uma águia voa por a sua ninhada. O Espírito Santo estava pairando, estava sobre a terra, né? Neutralizando qualquer força que poderia ser maléfica à criação de Deus. Então Deus criou tudo Deus criou em 6 dias. Não foi em 7, foi em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Então tudo foi criado em 6 dias. E partiu de 2 gêneros negativos. Partiu de 2 gêneros negativos. A terra estava sem forma e vazia. Então ela não tinha uma forma e não tinha um conteúdo. Ela não tinha nada dentro dela. 2 gêneros negativos, sem forma e vazia. Não tinha uma forma. Como eu falei, o copo tem uma forma, né? Essa fita tem uma forma. Esse lápis tem uma forma. Então as coisas têm forma, mas a terra não tem forma. E esse copo tem um conteúdo, a água que está dentro dela, não é? Então a terra não tinha uma forma e não tinha um conteúdo. Deus partiu desses 2 gêneros, sem forma e vazia. Preste atenção. Eu quero que você preste bem atenção agora nisso aqui. No primeiro dia, ou seja, nos 3 primeiros dias, Deus cria a forma. Nos 3 últimos dias, Deus cria o conteúdo. 3 primeiros dias, Deus cria a forma da terra. 3 últimos dias, Deus cria o conteúdo. Então a terra não tinha uma forma. Vamos começar agora a criar essa terra. Ela vai começar a ter uma forma. Vemos que ela é eu costumo dizer que a terra, antes da sua criação, era uma bolha de água flutuando sobre o espaço. Né? Era uma bolha, era uma bolha de gás, de água flutuando sem forma no espaço. Então partiu agora a criação de Deus. Né? No versículo 3 nos fala: disse Deus, do versículo 3 ao 5, né, de Gênesis capítulo 1. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu a luz que era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o primeiro dia. Este foi o primeiro dia. Então preste atenção. Deus fez a luz e as trevas. Essas trevas, essa luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou a noite. Essas trevas não são algo maligno. As trevas são a noite. E as trevas são algo fundamental na nossa vida. Né? As trevas, a noite. Tem muitas pessoas que têm medo da noite. Então você não precisa ter medo da noite. Né? Porque a noite é algo que Deus fez. Né? Lá no primeiro dia. E ela faz parte de um conjunto de que tudo que Deus criou é bom. Então Deus criou a luz e criou as trevas. Eu costumo dizer o seguinte: essa luz, preste atenção, não é o sol. Essas trevas não é as estrelas, as luas. Podemos dizer o seguinte: está criando a forma. Ainda não existe dia e noite. Ainda não existe a separação de dia e noite. Ainda não existem estações do ano. Eu costumo dizer o seguinte, que uma parte dessa bolha, uma parte dessa bolha flutuante no espaço é dia, é claridade. E a outra parte dessa bolha flutuante é noite. Então se existisse, é claro que não existe, mas se existisse
um ser vivo poderia entrar no dia e na noite vou ali na noite, agora eu vou ali no dia. Né? Então não existe um sol, não existe uma lua, é uma claridade. Criou-se uma claridade. Né? Criou-se uma noite. Agora nós estamos começando a criar forma. Primeiro dia, criou a luz e criou a noite. Criou a luz, criou as trevas. Segundo dia, versículo 6 a versículo 8, nos fala assim: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separem as águas de águas. Preste atenção nesse versículo. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Águas de águas. Por isso que eu falo que é uma bolha de água flutuante no universo. Está separando águas de águas. Então Deus fez o firmamento e a separação, as águas que fizeram debaixo do firmamento, das que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então vamos entender o segundo dia. Deus cria o firmamento. Vamos voltar ao raciocínio de que a terra está sem forma, está criando a forma. Primeiro dia criou a luz, existe uma claridade fosca, existe uma treva, existe uma noite. Mas no segundo dia, existe essa bolha flutuante sobre o espaço. Né? Existe essa bolha flutuante sobre o espaço aí. Então agora faz a separação de águas e águas. Essa bolha de água, Deus racha ela no meio, para que você entenda, racha ela no meio, e a parte de cima é o céu que você vê. Não o céu de Deus, aonde as pessoas vão passar a sua eternidade. Não é o céu de Deus, mas é o céu que você vê. É o céu que você está vendo, que você está enxergando. Então, essa bolha de água, a parte de baixo ficou água e a parte de cima agora não é mais uma bolha de água. A parte de cima existe um céu. Abaixo desse céu que você vê era um imenso oceano, era um imenso conjunto de águas, sem terra seca, só era água. Vejamos o seguinte, está criando uma forma. Segundo dia, está criando uma forma. Primeiro dia, Deus criou a luz, criou as trevas, ou seja, uma claridade e uma noite. Segundo dia, Deus criou o firmamento, qual nós chamamos céu. Este céu que você vê, este céu que você enxerga. Vamos lá no terceiro dia, versículo 9 ao versículo 13. Fala assim: e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto de águas. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente, de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia. Eu falei que Deus criou tudo em 6 dias. Nos 3 primeiros dias, Deus cria a forma. Não existe uma forma. Agora nós vejamos que o terceiro dia, Deus já criou a forma da terra. Era uma bolha de água flutuante. Preste atenção. Essa bolha de água flutuante sem forma passou a ter uma claridade, uma parte dela claridade, a metade dela claro e a metade escura. Dia e noite. A metade é dia, a metade é noite. Primeiro dia. Segundo dia, Deus rachou essa bolha de água, né, flutuante no universo,
né, que fez acima dessa água o céu, segundo dia, que é o firmamento, o céu que você vê, o céu que está visível a você, não o céu de Deus aonde nós vamos morar, mas fez no segundo dia, e abaixo desse céu, aquele imenso oceano. E o terceiro dia que nós lemos, agora Deus vai estar trabalhando nesse imenso oceano. Esse imenso oceano aqui, agora Deus fala para ele, agora ajunte águas e apareça a porção seca e a porção de água. Então ali no terceiro dia passou a existir agora a porção seca dessa imenso oceano, o qual foi chamado rios, oceanos, mares, enfim, apareceu a porção seca e apareceu a porção de água. Além disso tudo, né, que aconteceu no terceiro dia, também Deus criou no terceiro dia o quê? As vegetações, as árvores frutíferas, tudo Deus criou nesse terceiro dia. Então a forma foi toda, a forma está toda feita. Agora já existe uma forma, podemos dizer, existe uma forma. A terra tem uma forma, ela tem uma forma arredondada, existe um céu, existe rios, oceanos, existe terra, existe uma vegetação, existe árvores frutíferas, existe um solo frutífero, existe um solo fértil. Agora, a terra está formada à sua forma, só não tem o conteúdo, aquilo que vai compor essa terra. Né? É o que vai entrar agora. É o que vai entrar agora os 3 últimos dias. Os 3 últimos dias vai entrar agora para compor essa terra, que já tem uma forma. Nós não temos nenhum conteúdo na terra, só temos a forma, 3 primeiros dias. Vamos entrar agora nos 3 últimos dias. Agora vamos entrar no 4º dia, versículo 14. Disse Deus: haja luzeiros, preste atenção. Vou fazer 3 dias, Deus criou a forma. 3 dias, Deus criou o conteúdo. Primeiro dia, 4º dia. O 4º dia vai compor o primeiro dia. 5º dia vai compor o 2º dia. 6º dia vai compor o 3º dia. Vai encasalar. Os 3 últimos dias se encasala com os 3 primeiros dias. Ok? Vamos prestar atenção aí agora. Vejamos o seguinte, 14, né? 4º dia. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento. Então, o que Deus criou no primeiro dia? Luz e trevas. Agora, no 4º dia, Deus vai criar luzeiros no firmamento do céu, para a separação de dia e noite. Agora já vai começar a ter uma separação de dia e noite. Não é mais um pedaço dia e um pedaço noite. Agora vai ter uma separação, porque agora existe um luzeiro. Agora existe um luzeiro. Vejamos o seguinte, haja luzeiro no firmamento do céu, firmamento do céu, para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Veja, agora nós temos já estações, dias e anos. Eu vou explicar isso para você. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Qual é o maior luzeiro nosso? O sol. Então fez o sol para governar o dia. E o menor para governar a noite. Qual é o menor? A lua para governar a noite. Fez também as estrelas, né? Deus fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento, ou seja, colocou naquele céu, colocou naquela claridade ali, né? No firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, a separação da luz e das trevas. Antes não havia separação de luz e trevas. Existia um pedaço de luz e um pedaço de trevas. Agora já vai existir a separação. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Vamos prestar atenção. Aqui inicia o seguinte. Aqui já podemos dizer,
já vai haver dia e manhã. Aqui vai haver o quê? As estações dos anos. Primavera, verão, outono e inverno. Por quê? Agora já vai ter um sol. Agora a Terra aqui no quarto dia, Deus faz um movimento de rotação e um movimento de translação para que haja estações do ano. Foi aqui que Deus criou esse movimento de rotação e translação. Porque agora você vai saber distinguir o que é dia, o que é noite, o que é estações do ano, o que é ano. Como nós vamos contar o ano? Então agora Deus dá um tapa na terra, vou falar dessa forma, Deus dá um tapa na terra, ela começa a girar em volta de si mesmo. E dá um sopro nessa terra e ela começa a girar em volta do sol. Ela começa a virar em volta do sol para fazer o seu movimento, para fazer as estações do ano, para fazer contar dia, contar noite, contar ano. Então no quarto dia, Deus cria todas essas coisas e cria os luzeiros, cria as estrelas, cria toda a Via Láctea. No quarto dia foi criado toda a Via Láctea. Então vejamos o seguinte. Aqui nos fala assim, Atos capítulo 14, versículo 17, fala assim, dando-vos as chuvas e as estações frutíferas, enchendo o vosso coração de alegria. Vejamos o seguinte, então aqui só esse simples comentário, toda a Via Láctea foi criada por Deus no quarto dia, para a sua prosperidade. Aqui cancela toda essa questão de horóscopo, toda essa questão de cartomante, toda essa questão de você ver o alinhamento dos planetas, dos cometas, não sei lá o que, agora não está alinhado, agora não pode fazer isso, agora pode fazer... Não. Toda a Via Láctea, todos os planetas, esses movimentos foi criado por Deus para a sua prosperidade e foi criado no quarto dia. O quarto dia compõe o primeiro dia. Está criando que o conteúdo. Agora vamos para o quinto dia. O quinto dia está lá no versículo 20 e versículo 20 e 23 de Gênesis capítulo 1. Vamos lá no versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoem as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enche-se as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o quinto dia. Então preste atenção, preste muita atenção. No quinto dia, no terceiro dia, Deus faz o conteúdo para encher o céu, que foi criado lá, no terceiro dia, Deus faz o conteúdo para encher o céu. No quarto dia, Deus faz o conteúdo para encher os mares e o ar. Os mares e o ar. No quarto dia, Deus criou todos os animais marinhos, grandes, pequenos, bonitos, feios. Deus criou no quarto dia. E Deus criou todas as espécies de pássaros que voam, que enchem as árvores, que comem do seu fruto. Deus criou aqui no quinto dia. Vejamos o seguinte, que Deus está criando uma forma. Deus partiu de algo que era sem forma, Deus partiu de algo que era sem conteúdo. A terra estava sem forma, não tinha uma forma. Estava vazia, não tinha conteúdo. Estava sem forma e vazia. Não tinha conteúdo e não tinha forma. Deus deu uma forma. Agora a terra tem céu, agora a terra tem água, agora a terra tem terra, agora a terra tem plantas,
relvas, árvores frutíferas, terra fértil, enfim, Deus criou sua forma. Agora, nos 3 últimos dias, Deus está criando o seu conteúdo. Então, está vindo o conteúdo, encheu o céu de sol, colocou lua, colocou estrela, fez um movimento de rotação e translação, que é o movimento que está em volta de si próprio e o movimento que está em volta do céu, para contar estações, para contar dias, para contar anos, né? Para dar estações frutíferas para o seu povo, para a criação que ele está fazendo. Então, no 5º dia, Deus povoa a água e povoa os ares. Povoa a água e os ares. Vamos partir agora para o 6º dia. Então, o 6º dia, Deus divide o 6º dia, preste atenção, Deus divide o 6º dia na criação dos animais da terra e o homem. Deus divide o 6º dia na criação dos animais da terra e o homem, o ser humano. Ele divide esse 6º dia. Então, neste dia, Deus criou os seres viventes da terra, inclusive o homem. Na primeira etapa da criação do 6º dia, Deus cria os animais domésticos. Vamos ver o versículo 24. Disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi, e assim se fez. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua de acordo com a sua espécie e os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que isso ficou bom. Então preste atenção. Na primeira etapa do 6º dia, Deus cria os animais e povoa a terra. Não povoa o mar e nem o ar, porque povoa a terra. Domésticos, rebanhos, enfim. Veja o seguinte, produza a terra. Produza a terra. Tudo foi produzido, até a árvore. Haja relvas, haja árvores. Então, brotou, se fez. Se fez. Produz a terra, tudo nasceu da terra. Tudo veio da terra, por isso tudo volta à terra. Tudo a terra consome. Então, aqui foi criado os animais. Os animais. Tudo segundo a sua espécie. E Deus disse: seja fecundo, multiplicai e enchei a terra. Sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Deus deu poder de ser fecundo. Primeira parte do 6º dia. Vamos para a segunda parte do 6º dia. Antes de iniciar de falar a formação do homem, é de muita importância para o nosso estudo falar de 3 palavras de muito peso que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é o próximo versículo. Nós já lemos do 1 até o 25. Vamos ler o versículo 26. Ainda estamos no 6º dia. Preste atenção. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nos fala aqui? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A palavra está no plural. Façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A pergunta é o seguinte, se façamos o homem é plural, quem está com Deus na criação? Quem está junto com Deus na criação? Porque se tivesse Deus sozinho, ele falaria:
eu faço, eu falaria singular, eu faço o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Mas Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quem está junto com Deus? Sendo que não existia ainda, né? Ainda não existiu o ser humano. Está sendo criado agora. Quem está junto com Deus na criação de todas as coisas? Né? Façamos. Lá no versículo, no capítulo 3, né, também tem um plural, versículo 22, né, que expressa esses mesmos plurais. No versículo 22 fala, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Né? Como um de nós. Um de nós quem? Um de nós quem? Agora o homem se tornou como eu. Né? Falaria isso se tivesse sozinho. Quem está com Deus? Quem está com Deus? Para falar, o homem se tornou como um de nós. O homem se tornou como um de nós. Né? Quem está com Deus para Deus dizer o seguinte, então disse Deus, façamos o homem. Quem está com Deus? Isso é próximo estudo bíblico, quinta-feira, às 21 horas, aqui. Compartilhe essa live, deixa seu like, né? Publique isso toda quinta-feira. Eu vou falar quem estava com Deus na criação de todas as coisas. Eu quero agradecer você, Deus te abençoe, né, nesse estudo bíblico. Toda quinta-feira estarei aqui estudando. Nós vamos passar por o livro de Gênesis todinho. Seja forte e corajoso. Compartilhe essa live. Vem estudar comigo o livro de Gênesis durante as quinta-feiras, às 21 horas. Que Deus possa te abençoar, possa te engrandecer. Né? Seja meu amigo aí no Instagram. Eu estava fazendo a transmissão tanto no Facebook quanto no Instagram, mas o Instagram caiu aqui, a live do Instagram, eu não pude mexer. Né? Portanto, eu vou publicar lá também. Tá certo? Que Deus te abençoe. Seja meu amigo lá no YouTube também. Né? Eu vou deixar os links da descrição aqui. Né? Eu vou deixar os links da descrição aí na descrição das minhas redes sociais. Que Deus te abençoe e até quinta-feira. Venha participar com o nosso culto todo domingo, 7h30 da noite, aqui na quadra 8 Norte. Né, lote 115, Ministério Comunhão. Venha participar conosco aqui, né, Igreja Luz para os Povos, Ministério Comunhão. Deus te abençoe. Seja uma bênção na sua vida. Te aguardo lá na igreja, ok? Deus te abençoe.